Olá, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a sugestão de um livro chamado A Batalha de Todo Homem, um guia para homens sobre como vencer as tentações sexuais. É da editora Mundo Cristão. É um livro que ele não está sendo mais produzido, então vai ser difícil você encontrar para vender. Provavelmente você encontra em alguma biblioteca ou você encontra em algum sebo de usados para comprar, né? Então, assim, o livro, os autores, é mais de um autor, né? Divide em três partes, né? E assim, e uma coisa para se lembrar, que existe a Batalha de Toda Mulher, que é a versão feminina, né? Então, para as mulheres já tem uma versão específica para elas. A primeira parte do livro, o autor, ele fala sobre a condição que nós nos encontramos hoje, a depravação que nós homens nos encontramos hoje. Ele fala, ele não mede palavras, ele não esconde nada. Ele fala a verdade nua e crua, como que nós estamos, a nossa condição, né? E ele fala sobre, por exemplo, casais que estão na igreja e que provavelmente não tem problemas com pecados graves em relação à sexualidade, né? Então, dificilmente vai ter um casal que adultere com garota de programa, ou pornografia, ou tudo mais, né? Pecados mais graves e tal. Mas ele fala de pecados pequenos que vão interferindo no casamento, né? E de impurezas que pequenas, são raposinhas que incomodam, né? Então ele fala da condição dele, ele estava falando dos duplos sentidos, da mente maliciosa que ele tinha, dos sonhos com antigas namoradas. E o casamento, que era para resolver todos esses problemas, ele mostra que não resolveu, né? Então a gente tem problemas dentro do casamento também. Só que isso tem um preço a se pagar. Esses pecados pequenos, embora pareçam pequenos, eles afetam a nossa família, a nossa comunhão com Deus, nosso ministério, nossos filhos, nossa esposa, né? E ele comenta sobre isso, como afeta isso, né? Na nossa vida. E ele fala sobre um vício. Será que isso é um vício? Até que ponto que eu posso dizer que é um vício? Ou a que ponto que eu posso dizer que é normal, né? Então a primeira parte se trata, qual é a condição que nós estamos, né? Fala da depravação, né? Que nós estamos, a nossa condição. Na parte 2, ele fala como que nós chegamos até aqui, né? E ele fala muito de hábitos, né? Que os hábitos vão formando nosso caráter, nossa maneira de viver, e que hábitos podem ser mudados, né? Então, o que nós somos hoje é um reflexo dos nossos hábitos, né? E o que acontece? Em nossos hábitos, nós misturamos muito os padrões de Deus com os padrões do mundo, né? Então, quando a gente vê Jesus falando, por exemplo, que se você olhar com desejo por uma mulher, você já adulterou, veja, um padrão muito elevado isso, né? Só que a gente acaba misturando, a gente se compara com outras pessoas, a gente não se compara com Jesus ou com os padrões da lei de Deus, né? A gente se compara com as outras pessoas, todo mundo está fazendo, meu avô era assim, meu pai foi assim, é assim mesmo, né? Então, a gente se compara com outras pessoas, mas o ponto é que a gente não deveria se comparar com outras pessoas, mas deveria se comparar com Deus, né? Os padrões dele. Aí é um padrão muito mais elevado. Aí não fica tão fácil de ser santo, entre aspas, né? E acontece que nós temos uma natureza, em que ele analisa no livro, que naturalmente é rebelde. A nossa natureza naturalmente é pecaminosa, é inclinada ao egoísmo, a praticar o mal. Então a nossa natureza não nos ajuda muito, né? E enfim, tudo isso é possível vencer, mas é possível vencer com um preço alto, que envolve nossa renúncia, envolve a gente entregar a nossa vida a Deus para que a gente possa viver nos padrões dele. E isso é um preço muito alto que a gente tem que pagar, mas as recompensas são muito grandes também, né? Então ele deixa bem claro que não é um preço baixo que a gente vai
pagar, vai exigir renúncia, né? E lá em 1 Coríntios 6,18, a Bíblia fala para a gente fugir da impureza. Fugir porque realmente a impureza é algo que corre atrás da gente, né? E se a gente ficar parado, ela puxa a gente. Então a Bíblia nos orienta a fugir da impureza, né? E eu gostaria de ler um texto que está lá em Jó, capítulo 1, que apresenta Jó. Olha só que interessante. Deus diz assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Mas o que tornava Jó um homem íntegro, reto, justo, que se desviava do mal? No capítulo 31, versículo 9 e 10 diz assim: Jó falando: se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei espreita a porta do meu próximo, então, no versículo 10 ele diz assim: então pegue a minha mulher e que ela se deite com outro. Olha só o tamanho. Será que a gente poderia falar isso? Ah, se eu adulterei no meu coração, então pegue a minha mulher e dê para outro deitar. Será que a gente teria a panca de falar isso? Difícil, né? Então você percebe que algo que transformava Jó em um homem íntegro, reto, bom diante de Deus era o fato dele ter vencido o pecado sexual. Ele era puro, né? Isso não significa que ele não tinha tentações, significa que ele escolhia fazer o que era certo. E na parte 3, ele fala sobre a vitória sobre esse pecado. Então ele fala sobre a vitória sobre os olhos, a vitória sobre a mente e a vitória sobre o coração. E ele dá dicas práticas de como fazer isso. E ele apresenta que com Deus a gente consegue vencer esse pecado, né? E as recompensas que a gente vai ter. Então, será que a gente, né, no nosso casamento, vamos deixar assim, tá bom como tá, vou me comparar com as outras pessoas, até que eu sou santo comparado aos outros. Mas se a gente for olhar para os padrões de Deus, ele tem algo muito mais elevado e muito melhor para nós, né? Então, essa é a dica, a batalha de todo homem, um guia para homens sobre como vencer as tentações sexuais, e tem a batalha de toda mulher. Essa dica vale muito a pena, eu mudei muitas coisas em minha vida e estou sendo muito beneficiado, e essa é a dica de hoje.